São Paulo, boa noite Brasil, que saudade. 2 dias longe pra mim é difícil, mas estamos aqui, graças a Deus, é hora de futebol, polêmica e bomba. Boa noite, Bibiana Bonson, que como sempre, né, veio do quê? Nem vou falar, você em casa já sabe, né? Aí, ó a cor, depois reclama, o Inter ganha, ela vem de vermelho e fala, ai, depois você pega no meu pé, os caras do Grêmio vão me encher o saco. Aí, ó, é Inter. É, a minha paleta de cores são tons terrosos, do vermelho, eu vou codificar muitíssimo bem na minha pessoa. Boa noite pra você que nos faz companhia, André, Ed, vambora, tem muita coisa por aqui hoje. Boa, Bibi sempre bem informado, vai falar do Inter, que também tá subindo, do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo e do roubo do Palmeiras, que foi assaltado. Boa noite, André Lucena, tá no ar o Papo de Bola, que sempre conta com a sua participação. O nosso Zizu chama a galera para vir com a gente aqui, porque o programa tá pegando fogo. Vai, Zizu! Isso aí, Ed. Boa noite, Bibi, Ed, a todos que nos assistem. E um dos assuntos desse programa é a demissão do Fernando Diniz do Fluminense. Então vocês entram no nosso Facebook e opinem, né? Se ele mereceu ser demitido, sim ou não. Manda também sua mensagem pelo Twitter usando a hashtag Papo de Bola, pelo YouTube e no WhatsApp. Manda sua foto com a TV de fundo nos assistindo, falando sempre, claro, a sua cidade e o seu estado também. Beleza, galera? Beleza, Papo de Bola pegando fogo. Palmeiras e Santos pararam e os outros estão chegando. Ê, Brasil! Vamos começar pondo lenha na fogueira. Atenção, o pessoal do Ceará tá bravo, Brasil. Mostra a imagem aí. Tudo por causa deste lance. Temos o lance já? Ó, desse lance, nem o juiz de campo, nem o VAR acharam que foi pênalti do Thiago Volpi no Felipe Cardoso. A sorte dele é que se fosse o Felipe Melo, ele teria sido preso, né? Porque, olha só, isso daí pra mim é atentado, ataque terrorista, gente, ó. Na boa, o técnico do Ceará, o Anderson Moreira, tem uma tese do porquê o penal não foi marcado. Eu concordo com ele. Toca aí. A forma que o Volpi sai ali, ele momento foi extremamente imprudente. Eu queria entender o porquê da não marcação do pênalti. E como é que um VAR consegue não interferir nisso. O São Paulo não tem nada a ver com isso, mas é porque era uma festa hoje, a gente não podia estragar, a gente não podia empatar o jogo, porque isso eles não avisaram pra gente, né? Esse é dos meus. Esse é dos meus. Bibi e André, o que vocês pensam sobre essa cutucada grave do treinador do Ceará? Eu acho que é bem grave, Ed, porque você tá colocando uma dúvida com relação à arbitragem, que independente do contexto de ser um jogo festivo, de todos os olhares estarem voltados para essa partida, é algo muito grave você falar isso da arbitragem. Eu concordo que realmente é um pênalti claríssimo. Eu acho que o Ceará saiu sim prejudicado nessa circunstância, mas o Anderson, como treinador, falar isso para a imprensa numa coletiva é bem pesado e acho que ele pode ser até responsabilizado e punido. A gente já viu outros tipos de punições também envolvendo essas declarações ofensivas à arbitragem. Se for penalizado é mimimi, porque é o seguinte, o cara realmente tem o direito de falar. Esse VAR é um sem vergonha, entendeu? Prejudica todo mundo, não é só o São Paulo, o Ceará, o Palmeiras, todo mundo. Esse VAR não mesmo, funciona, né? É ruindade, o árbitro é incompetente, os auxiliares são hipócritas e esse VAR é cego. É isso mesmo. Então, porque o que acontece? O Fluminense foi prejudicado contra o CSA. Pô, o Fluminense, o Palmeiras, todo mundo, essa rodada hoje foi uma vergonha. É uma vergonha, não justifica, mas é uma vergonha. André, você concorda? Eu tô dando minha opinião aqui, tô livre para poder falar, porque quem guarda segredo é baú. Eu quero saber o seguinte, você acha que ele exagerou, pegou leve ou tá tudo certo? Exagerou, dá para entender a indignação dele, porque o Ceará vem numa crescente, é o trabalho, a gente tem muita gente por trás do time, além da torcida e tudo mais, é um trabalho que é estragado. E aí o que acontece? O VAR existe para quê? Para corrigir a falha do árbitro. Então o árbitro não marcou o pênalti na hora, o VAR teria que ter chamado o árbitro olhar e marcar o pênalti. Ele não foi lá olhar, o que é mais bizarro ainda. Que ele nem foi. Não foi olhar. O VAR chamou, ele nem foi, entendeu? Depois você fala, o treinador dá uma declaração dessa, a gente vai falar, ai, pegou pesado, vai pegar suspensão, não sei o quê. Ah, de pó. Quem tem que pegar suspensão é o JSTG lá. CBF, entendeu? todo mundo, Bando de pó. Agora, o São Paulo... Como é que é? JF? Ah, tem JS, JJ, esses caras tem que ser punidos. Agora, o São Paulo realmente não tem nada a ver com isso. E chegou a 4 vitórias seguidas no Brasileirão, só está a 5 pontos do Santos. Que coisa, o Santos e o Palmeiras, hein? Com um jogo a menos.
Vocês dois acreditam que o Daniel Alves e com a boa fase do time, o tricolor vai brigar pelo título? Parece que chegou de vez, hein, Bibi? O Daniel ainda precisa de uma adaptação, né? Já Poxa, traz mais adaptado, já né? traz Pelo amor de a Deus. qualidade que traz pra esse time do São Paulo, mas ele tá jogando em outra posição. A gente viu em muitos momentos ele mais nervoso, ele inclusive admitiu que ele tá um pouco nervoso, jogo de estreia, tá voltando ao futebol brasileiro, mas eu acho que em algumas semanas ele vai estar voando. Agora, pra mim, a grata surpresa foi o Juan Fran, foi muito bem. Eu acho que de 49 De 50. tentativas, de 50 desarmes, ele conseguiu De 50 fazer... passes, ele acertou Isso, 49. essa Errou é a estatística. Um passe. Cara, Então, ele não cruza, Bibi, realmente, ele toca pros caras. Exatamente, Não vai exatamente. despejar Traz a essa bola. qualidade que o São Paulo estava precisando, né? Então eu acho que o São Paulo sim tem uma grande possibilidade. E o clima, né? Estádio lotado, as pessoas a gente tem visto na rua, aqui no estúdio mesmo, a galera usando a camisa TV, do verdade. São Paulo, esses uniformes que estavam meio esquecidos lá no guarda-roupa. Então eu acho que tá um clima legal, assim, envolvendo a torcida do São Paulo. E aí, André, esse tricolor promete, hein? Então, e depois da Copa América, que também o Cuca, assim como o Carille disseram, né? A Copa América vai ser o momento para ajustar o time. São Paulo é o segundo, se a gente fizer uma classificação pós-Copa América, o São Paulo é o segundo colocado, empatado com o Flamengo, sendo que tem esse jogo a menos contra o Atlético Paranaense. Apesar do Daniel Alves começar um pouquinho disperso e tal, ele foi o jogador que mais finalizou, que também teve mais acerto de passe também no jogo, assim como o Juan Fran. São Paulo vem muito forte. E lembrando que foi isso, né? O São Paulo jogou com o primeiro volante, o Tietê, e o Everton e o Daniel Alves jogando mais de meia, mas caindo um pouco para a ponta também, que era uma dúvida que a gente tinha se ele ia ficar mais centralizado ou mais caindo para a lateral. Só essa Copa América só ferrou Palmeiras e Santos. O Rogério Ceni, estamos falando do São Paulo, agora vamos falar de um São Paulino, que esse é São Paulino. O Rogério Ceni bateu o Sampaoli, hein? Quem acreditava nisso? 2-0 para a Raposa, jogo cheio de polêmica, teve a expulsão do Gustavo Henrique no primeiro minuto do jogo, as imagens estão rolando aí, vocês estão vendo. André e Bibi, vocês acham que a expulsão foi justa? E quero saber também se isso foi determinante para o resultado do jogo, já que o Santos, né, praticamente se perdeu depois dessa expulsão, Bibi. Eu achei a expulsão justa, sim, Ed, e acho que, de certa forma, claro, é positivo para o Rogério ter visto uma vitória do Cruzeiro depois de tanto tempo, foram 3 pontos muito importantes, mas, de certa forma, também não dá para ele uma amplitude do que ele pode ver esses jogadores, né? Porque um jogo que você tem seus titulares lá e o outro time tem um a menos, é muito difícil, prejudicou demais o desenvolvimento e a estratégia desse Santos também, mas também a gente viu os caras correndo demais, jogadores que não estavam muito bem, que estavam apagados. É o caso do Fred, que acabou com a zica, tirou aquela zica toda de não conseguir fazer gols, acho que foram 16 jogos sem marcar. Thiago Neves muito bem também, foram os 2 gols dessa equipe do Cruzeiro, que, como a gente já vem falando aqui, é um time bom. O Cruzeiro é um time bom, então o fator chegada do Ceni é muito bom, largar com uma vitória também é importante, e eu acho que é um Cruzeiro que ainda tá vivo aí na Copa do Brasil. Agora vai entender, é o mesmo time, né, André? É o mesmo time, o Fred não servia pro Mano e o Rogério já foi lá, pegou, colocou e o cara rendeu. Como é que se explica isso, Pois André? é, e ele foi audacioso, né? Porque ele começou com o Dodô de segundo volante e o Egídio na lateral esquerda. Como o Gustavo Henrique foi expulso logo no comecinho, o Rogério já sacou o Egídio, jogou o Dodô para a lateral esquerda e colocou o Fred. Então espetou o Fred e o Pedro Rocha lá. E aí a gente viu que a gente sabe que o Fred joga a bola. Fez um gol e depois deu uma boa assistência, faz muito bem a parede ali para o Thiago Neves. Esse Cruzeiro tem tudo para subir. E cuidado Internacional lá na semi da Copa do Brasil, que esse Cruzeiro vem forte. O Fred é um jogador que você não pode deixar no banco, né? Ele tem que estar jogando, ele tem que estar ganhando confiança. Não adianta nada fazer como o Mano estava fazendo, de colocar ele no segundo tempo, aos 24 minutos do segundo tempo. O cara já entra desmotivado, já sabendo que a obrigação tá com ele. Então, eu acho que esse trabalho de recuperação do Fred, eu acho que o Ceni focou muito nisso, porque na coletiva de imprensa ele falou: a gente vai tratar o Fred como se ele fosse um guri novo, né? Ele não usou essa palavra, né? Eu tô falando gauchês aqui, mas ele disse isso, assim, que é justamente dar o estímulo para que o jogador entregue mais também. E deu certo. Boa sorte ao Ceni. Vem comigo, Brasil. O Papo de Bola te atualiza sobre o futuro do Neymar. Tava achando que não ia ter notícia do garoto maluquinho? Só faltam 14 dias para fechar a janela do espanhol. Aí, André, quais as novidades do dia? Esse homem fechou com alguém ou vai ter que jogar no Palmeiras mesmo? Ainda nada, Ed, mas dizem a imprensa europeia que a Juventus chega forte para levar o Neymar. Então imagina jogando o Neymar e Cristiano Ronaldo lá no ataque da Juve.
O que acontece é o seguinte, é que o Paris Saint-Germain, o Tuchel, o técnico do Paris Saint-Germain, quer um jogador em troca. Então ele quer ou o Semedo, ou o Rakitic, ou também o Dembélé. Na verdade, são esses jogadores que o Barcelona quer propor a troca. Então tem que ver se vai rolar essa troca com a Juventus. E a Juve entrou forte por conta do interesse do Dybala, né? Na Até troca assim, do Dybala. Eu acho uma pena, porque no último jogo que teve do Dybala, o Dybala fez um golaço, tá jogando demais. Na Copa América mesmo, isso. Jogou, assim, mesmo na Copa América não foi tão bem, né? Porque não teve tantas oportunidades assim com essa Argentina. Mas o interesse do Paris Saint-Germain em ter um jogador da mesma posição do Neymar, né? Então cairia como uma luva. Ó, pra ficar igual... Eu gostaria de ver o Neymar jogando com o Cristiano Ronaldo. Paulo Sérgio já participou do nosso programa e disse que acha que não tem como, que são dois egos muito grandes no mesmo espaço. Seria muito difícil armar essa Juventus com o Cristiano Ronaldo e com o Neymar. Eu gostaria de ver, eu acho que ele ia evoluir demais no futebol italiano. Pra resolver essa questão, a gente dá o Lucas Lima, o Jean e o Borja e traz o Neymar. Aí fica igual, E é ó, uma grana. campeonato italiano aqui na Rede TV. Sabadão Sabadaço, volta. tamo E aqui. só lembrar que o Real Madrid, o Paris Saint-Germain prefere que o Neymar vá pro Real Madrid do que pro Barcelona. Mas isso. então vai dar porcaria isso aí, hein? Ó, hoje o Fluminense mandou embora o técnico Fernando Diniz, um dos melhores técnicos desse país, que joga pra frente. Daqui a pouco é o Santos aí, mandando o São Paulo também. Que técnico que joga pra frente, os caras não gostam. Quero debater com vocês duas coisas. Primeiro, o treinador mereceu cair? E quem pode salvar o Flusão desta fase ruim no Campeonato Brasileiro? Porque na Sul-Americana os caras estão bem. Eu não teria demitido, não, o Fernando Diniz, porque na quinta-feira tem o jogo contra o Corinthians pela Copa Sul-Americana, no fim de semana o Avaí, e na outra quinta o jogo da volta Já dava da pra Sul-Americana. ressuscitar. Eu esperaria esses dois confrontos. Eu acho que o Fluminense agora não vai jogar tão bem, principalmente contra o Corinthians, nesses jogos decisivos. Lembrando que na Sula, esse Flu do Diniz eliminou o Atlético Nacional, eliminou o Peñarol. Ontem, por exemplo, o Fluminense teve 32 finalizações contra o CSA. O time martelou, errou e teve 2 pênaltis também não marcados. Você está reclamando do seu Palmeiras aí? Não. O Fluminense, assim como o Ceará contra o São Paulo, foi prejudicado. Tudo incompetente, Então poderia sabe? ter tido sorte maior. Mas eu concordo também que dá para entender porque os números do Fernando Diniz, por exemplo, na Série A, tanto pelo Atlético Paranaense como pelo Fluminense, são muito ruins. Agora escuta só, Bibi, quero que você, antes de você comentar, olha que loucura isso. A torcida do CSA comemorou a vitória pra cima do Flu no Maracanã, berço do futebol. Olha só o que os caras fizeram, coloca aí. Cinco gatos pingados dizendo que o Maracanã é deles. Né? Com todo respeito ao CSA, que é um clube, né, importante aí do nosso futebol, mas o Fluminense está anos-luz na frente. E aí, se escutar isso, acho que os caras, a diretoria falou, né, Bibi? Ed, Sai, eu Fernando. gosto das ideias do Fernando Diniz. Eu acho que ele traz novas ideias para o futebol brasileiro, mas eu acho que ele não tem um elenco tão qualificado para conseguir executar. Falta muito essa questão técnica, né? O André trouxe os números de finalizações que o Fluminense teve nessa partida. Só que aí, na hora de finalizar, falta técnica, né? É um time que perdeu muitos jogadores ao longo da competição também. É um elenco que tem pelo menos 7 jogadores que são sub-23, sub-20, jogadores muito jovens. Aí você colocar o time numa situação dessa, mais o atraso salarial de 4 meses, é um contexto muito complicado, muito delicado para esse Fluminense. Estão falando no Abel Braga, pela identificação que ele tem pelo Fluminense, pela relação. O Fluminense abraçou o Abel no momento mais delicado da vida dele, que foi quando ele perdeu o filho, né? Há essa identificação, isso é claro. E há também a possibilidade do Dorival Júnior, né? Que o último clube que ele treinou foi o Flamengo. São 2 treinadores que estiveram no Flamengo, apagaram alguns incêndios, estão aí na mira da diretoria. Por enquanto, Marcão, interino, funcionário do clube, no comando desse Flu. A galera aí. 72% de todo mundo que participa conosco aqui no Facebook acha que o Fernando Diniz não deveria ser demitido. Foi isso até que o Theo Araújo falou aqui no Twitter. Todo mundo achando que ele deveria permanecer no Flu. Vamos de Corinthians agora? Bora. O Timão bateu o Botafogo e ainda não perdeu depois da parada da Copa América. O Profeta Carilli disse que ia mudar o clube nessa parada e mudou mesmo. O time está a 5 pontos do Santos. Ai, meu Deus do céu, Santos. Ixi. Tem torcedor corintiano que diz que o time já está fazendo sombra. Olha aí, ó, dá uma olhada nessa imagem que mostra bem, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui. Mas é o seguinte, vamos... aí, ó, essa aí, ó. Olha a imagem que eu tô falando, Bibi. Treta.
Que treta, como o Fogão não se achou no jogo. O Gilson e o Cícero discutiram feio no meio do segundo tempo. Isso não pode, né, Bibi e André? É complicado. Traz uma atenção pro clube, não é isso? O Botafogo tá num momento muito ruim, né? E também é um treinador com novas ideias, porque o Barroca também faz parte dessa nova geração, de trazer um outro tipo de futebol, mas tá ruim a coisa. Complicado. É feio. E aí até os próprios jogadores do Corinthians Com medo que fosse expulso, né? Tentaram evitar a discussão ali e tal. Esse Corinthians tá chegando. Tá chegando. Pode brigar por uma classificação melhor e pode subir na tabela? Pode, mas eu continuo dizendo, eu não acho que o Corinthians brigue por título nessa competição. Pode ser que eu morda minha língua lá no final do ano. Pode ser, isso pode acontecer. A gente não trabalha com a previsão do futuro. Mas eu acho que o Corinthians, embora consiga o resultado, eu acho que ainda falta desempenho. O que você acha, André? Então, e nesse jogo o Corinthians atacou muito. Martelou, criou várias chances, é como a Bibi disse, o Corinthians sempre se protege muito bem. Isso antes da parada da Copa América era uma dificuldade até do Carille, ele falou, preciso melhorar essa defesa e preciso melhorar o sistema ofensivo. Nessa partida o Corinthians criou muito. Lembrando que para todo mundo que fica falando, olha, meu time tá entrando com time misto porque tá jogando Libertadores e tudo mais, o Corinthians jogou sem Cássio, sem Avelar, sem Ralf, sem o Cleison, Wagner Love, Sornosa, alguns deles entraram no segundo tempo, então o time mesmo mistão colocou o Botafogo aí na roda e jogou muito bem. Vamos acordar, Felipão, pelo amor de Deus, hein? Vamos acordar, os caras estão chegando aí, meu Deus. Ó, eu já digo que nem vou dormir essa noite, nem vou dormir. Já tomo de café, fica duro lá. Amanhã tem Grêmio e Palmeiras na Libertadores, o Papo de Para que pôde de Chichora que dá zica. O Papo de Bola está em Porto Alegre, o repórter Eduardo Ostermaier tem as informações desse jogo. Me conta, Eduardo, meu Deus do céu, como é que tá aí? Boa noite. Olá, Ed Polo, tudo bem? Não sei como é que tá o clima em São Paulo, mas aqui os gaúchos estão respirando decisão. Semana de Libertadores para dupla Grenal e amanhã, às 9h30 da noite aqui, tem Grêmio e Palmeiras, na Arena do Grêmio, né? Os dois times encerraram a preparação para esse jogo hoje à tarde, com portões fechados. O Palmeiras divulgou vídeos do treino de domingo, que também foi fechado, e a gente pôde ver que o Filipão utilizou, né, botou jogadores para treinar, só os que não estiveram contra o Grêmio, no empate pelo Brasileirão no sábado. E uma curiosidade do Palmeiras, que está treinando no campo da PUC, aqui em Porto Alegre. Normalmente, quando as equipes vêm enfrentar o Grêmio, acabam treinando no CT do Internacional. Mas o Palmeiras aí preferiu usar outro campo em virtude das recentes confusões, né, que teve com a equipe colorada, principalmente nas quartas de final da Copa do Brasil. Falando um pouco do Grêmio, o técnico Renato Portaluppi também fez o último trabalho com privacidade, mas não deve ter mudança. Contra o Palmeiras, no sábado, utilizou o time todo reserva e deve ter força máxima amanhã aqui na Arena do Grêmio. De Porto Alegre, Eduardo Ostermaier para o Papo de Bola. Valeu, Edu, obrigado. Vem com o time grande mesmo. Vem com o time grande que estamos esperando aqui. Entendeu? Ó, acabou o tempo, queria falar, deixar vocês falar, mas também a Bibi não vai falar nada. Não deu nem tempo de eu falar mal do Palmeiras. Falar não, porque o seu Inter é encrenqueiro, que nem você, futriqueiro. Então a gente não quer treinar lá, vamos treinar na PUC. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã estamos de volta para trazer todas as informações desse jogão. Obrigado, viu, André? Amanhã eu quero ver sua fotinha aqui. Falei demais e acabei não pondo a foto, beleza? Amanhã a gente vem com tudo. Obrigado, fica agora com o Rede TV News. Valeu, Brasil! E a Bibi de Inter.